Bem, meus caros, continuando aqui, eu reescrevi aqui porque por mais um problema que houve aqui com o programa, eu acabei perdendo o quadro que nós fizemos na última aula, então eu fiz um resumo aqui do símbolo ANSI, esse expressão lógica e tabela verdade, só para a gente não esquecer aí, tá? Então ficou faltando, na nossa última videoaula, ver aí o equivalente elétrico, né, da nossa porta OU. Para facilitar o entendimento, como foi dito, né, o equivalente elétrico não tem nada a ver com o circuito que está lá dentro da porta, e sim simplesmente para ajudar a gente a entender como ela funciona, né? E também faltou aí a gente ver o equivalente transistor, né, transistorizado aí da nossa porta OU, né, para entender mais ou menos como que é o circuito que está lá dentro do CI, do circuito integrado, beleza? Então vamos lá, o equivalente elétrico, baseado aqui na tabela verdade, é muito simples, é como se eu tivesse uma fonte aqui, perfeito? E junto com essa fonte, nós tivéssemos aqui duas chaves, a chave A de um lado, e do outro lado nós tivéssemos a chave B do outro, as duas chaves em paralelo, e aqui nós tivéssemos uma lâmpada, que nós vamos simbolizar aí com a letra S, simbolizando a saída. Então, quando a lâmpada estiver acionada, é como se a saída estivesse em 1. Acabei de ver aqui, pessoal, né, um erro aqui na nossa tabela verdade. Quando a saída é 1 e 1, né? Quando a entrada é 1 e 1, a saída tem que dar 1, perfeito? Acabei de ver aqui, então agora corrigido aqui a tabela verdade. Então, se a chave A estiver pressionada, ou se a chave B estiver pressionada, ou se as duas estiverem pressionadas, a saída vai dar 1. Vai estar ligada, a lâmpada aqui vai estar acionada. A lâmpada só vai estar 0, ou seja, desacionada, nível lógico baixo, se as duas entradas forem 0. Então, conforme nós vimos aqui na tabela verdade, é isso mesmo que acontece. Então, é como se fosse o equivalente elétrico aí, duas chaves em paralelo. No caso da porta aí de 3 entradas, seriam como se fosse 3 chaves em paralelo. Opa, foi lá para baixo. E aqui a gente chamasse a chave C. Então, as 3 chaves em paralelo simbolizaria uma porta aí de 3 entradas, e quanto mais chaves em paralelo, eu vou simbolizando portas OU, né? Na verdade, portas OU, falei E, né? Portas OU de mais entradas. Porta OU de 4 entradas, o equivalente elétrico seriam 4 entradas em paralelo e assim por diante. Então, através do próprio equivalente elétrico, vocês conseguem deduzir a tabela verdade. Então, é interessante ter em mente o equivalente elétrico, caso vocês esqueçam como é a tabela verdade da porta E, da porta OU, da porta inversora e das outras que a gente ainda vai ver. Maravilha. E o equivalente transistorizado também vai ser análogo aqui com o equivalente elétrico, né? Vai ser análogo, porque aqui no equivalente elétrico nós temos chaves em paralelo, e no equivalente transistor nós teremos transistores em paralelo. Beleza? Então vamos ver como é que ficaria aqui. Aqui nós teríamos a alimentação, mais VCC, aqui o resistor do coletor, né? Aqui nós teríamos o primeiro transistor ligado ao terra, e ambos funcionariam aí, né? Aqui o resistor da base, ambos os transistores, nós vamos ligar aqui outro transistor, o outro transistor aqui também em paralelo, com o emissor aterrado, com o coletor junto aqui, né? E aqui vai ser a outra entrada, um resistor aqui também, a entrada da outra entrada, né? Então aqui seria como se fosse a entrada A variável A, e aqui como se fosse a entrada B, né? E, por fim, nós teríamos mais um transistor para fazer a correção, usando o esquema só com transistores NPN, né? Então aqui mais VCC, aqui no coletor a saída, e o emissor aqui também, todos os emissores aterrados. Tá, e esse aqui seria o equivalente transistor, usando só transistores NPN, poderíamos fazer com PNP também sem problemas, né? E de uma porta OU de 2 entradas. Com 3 entradas seria só puxar mais um transistor aqui, ligar a base na variável C, aterrar o emissor, só ligar o coletor aqui em comum, e o emissor em terra em comum com os outros transistores, ou seja, como se todos estivessem em paralelo. Mesmo esquema aqui das chaves, né? Então, só para a gente ver se vai funcionar mesmo, como é que funcionaria, né? Vamos acompanhar aqui a tabela verdade. A e B 0, 0, então seria como se aqui fosse igual a 0.
aqui fosse igual a zero, os dois transistores, portanto, estariam em corte, sem corrente de base. Portanto, eles estando em corte, né? Eles estando em corte, seria como se essa conexão aqui e essa conexão aqui não existissem, ou seja, nós teríamos então um fio direto aqui do VCC para a base desse transistor. Então, estou jogando aqui na base do transistor uma tensão, uma corrente, né? Esse transistor aqui vai saturar, ele saturando, né? Como é que vai funcionar então? Ele saturando, ele vai pegar aqui, vai funcionar como se fosse um curto e vai jogar a saída lá para o terra, ou seja, a saída vai dar zero. Então, quando A é 0, B é 0, a saída vai dar zero do mesmo modo. Perfeito? E se qualquer uma das entradas for 1, o que vai acontecer se qualquer uma delas for 1? Vamos supor aqui que o B é 1. Então, se o B é 1, vou apagar aqui. Se o B for igual a 1, o que vai acontecer então? Esse transistor aqui vai saturar, ele saturando, aqui ó, saturou, jogou daqui para o terra, né? Jogou daqui para o terra. Então ele saturando aqui, essa corrente que estava vindo e entrando na base do transistor não está entrando mais, porque aqui ela tem um caminho direto para o terra. Então aqui eu vou ter 0 volts, esse é o potencial desse ponto aqui. Eu não vou ter corrente na base, consequentemente esse transistor aqui vai estar em corte. Ele estando em corte, a saída vai estar ligada direto em VCC, então a saída vai ser 1. Então aqui a gente analisou se o caso do B for 1. Se o caso do A, o A sendo 1, acontece a mesma coisa. Satura aqui, já veio terra para cá, esse potencial fica 0 volts, o transistor aqui fica em corte, joga 1 na saída. E se o A e o B forem 1 e 1, acontece exatamente a mesma coisa também. Então é assim que o equivalente transistor da porta lógica ou funciona. Perfeito, gente? Então, tá aí equivalente elétrico, equivalente transistor. Aí nós terminamos a nossa análise aí da porta ou individualmente. Né? Depois nós veremos circuitos em que vamos misturar as portas que nós já conhecemos, ou e inversora, tirar a expressão lógica, tabela verdade e tudo mais. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima.